Agora uma pausa para falar de uma perda no mundo do esporte. Morreu hoje no Rio de Janeiro o ex-jogador Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco. Ele tinha 68 anos e lutava contra um câncer no intestino. Em campo ele era impetuoso, era intenso, arrebatador, era dinamite. Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, foi o principal artilheiro da história do clube, com 708 gols. Foi o jogador que mais marcou gols no Campeonato Brasileiro, 190. E também foi o maior goleador do Campeonato Carioca, 279 gols. Estes recordes seguem imbatíveis, mesmo 3 décadas depois da aposentadoria dele. Dinamite, o apelido era explosivo, mas o sorriso constante era afetuoso. Nasceu em 1954, no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Aos 8 anos, teve diagnosticado um tumor na coxa esquerda. Ficou 3 meses usando gesso sem sair da cama. Naquela época seria impensável se tornar jogador de futebol. Mas quando cresceu, Roberto driblou o destino. Chegou na base do Vasco aos 15. 2 anos depois, já aparecia no time profissional. A promessa se destacava nos treinamentos. Vasco escala o jogador Dinamite, já anunciavam os jornais. No dia 25 de novembro de 1971, o Vasco venceu o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Nesse jogo, eu marquei meu primeiro gol. No dia seguinte, a manchete destacava: Garoto Dinamite explodiu. O apelido passou a acompanhar Roberto para sempre. Foi com Dinamite em campo que o Vasco conquistou o primeiro título brasileiro da história do clube, em 1974. Para mim, o gol é a identificação do jogador com a torcida, né? No momento em que você faz o gol, você corre para comemorar junto com a sua torcida. É um momento, acho que, de união, jogador e torcedor. Então você consegue jogar toda a tua energia e receber ao mesmo tempo a energia muito grande do torcedor. Haja energia, foram 752 gols na carreira. O maior artilheiro de São Januário, estádio do Vasco. O goleador dos clássicos contra os rivais do Rio de Janeiro. Essa pintura faz parte da coleção. O rival, nessa ocasião, era o Botafogo, no Maracanã. Foram 26 gols pela seleção brasileira. Roberto disputou 2 Copas, 1978 e 1982. A carreira de sucesso o levou à seleção e ao Barcelona. Foi contratado pelo clube espanhol em 1979, mas ficou apenas 3 meses por lá. Voltou ao Vasco e foi recebido por mais de 100 mil torcedores, que lotaram o Maracanã em maio de 1980. O retorno do ídolo foi contra o Corinthians. Goleada de 5-2. 5 gols do Roberto. Reencontro, caminho do gol com a camisa vascaína, o goleador Roberto. Já no fim da carreira, em 89, Roberto jogou na Portuguesa de São Paulo e em 91 no Campo Grande, time do Rio de Janeiro. Aos 38 anos, voltou ao Vasco para a despedida como profissional e para conquistar o último título, o Carioca de 1992. Deu adeus ao futebol num amistoso contra o La Coruña da Espanha no Maracanã. Se aposentou do futebol e começou um novo trabalho, na política, como vereador. 2 anos depois, deputado estadual. Mas o Vasco também lhe trouxe contratempos. Em 2002, Dinamite foi expulso da tribuna de honra de São Januário pelo então presidente do clube e antigo aliado Eurico Miranda, enquanto assistia uma partida. É uma posição autoritária do presidente. O que eu fiz contra o Vasco? Com certeza não fiz nada, mas contra a pessoa do Dr. Eurico. É uma coisa que me machuca. É duro, rapaz. Em 2008, o Roberto ganhou um novo título no Vasco, o de presidente do clube. Viveu momentos de tristeza. Foram 2 rebaixamentos durante o tempo em que foi presidente. 2 em 5 anos. Clube de Regatas Vasco da Gama está rebaixado para a Série B do futebol brasileiro. Mas foi durante o mandato do Dinamite que o Vasco conquistou o último título nacional, a Copa do Brasil de 2011. O jogador do Vasco, solte o nó que está encarando o grito de campeão da garganta. Desde 2021, Roberto lutava contra um câncer no intestino. Uma das últimas imagens registradas em vida apareceu na rede social do filho Rodrigo. Uma tabelinha entre choro e o riso afável. Contra o Vasco,
Na quinta-feira à noite, ele teve uma piora no quadro de saúde e foi internado nesse hospital na zona oeste do Rio de Janeiro. Roberto não resistiu e morreu na manhã de hoje aos 68 anos de idade. O apelido virou nome de família. Está na certidão do filho, Rodrigo Dinamite, e deixou muitos outros legados. Gols inesquecíveis, títulos, torcedores que se tornaram vascaínos por causa do talento do Roberto. O Carlos Roberto vai descansar. O Dinamite vai ficar para sempre na memória do futebol brasileiro.